Está cada vez mais caro abastecer. A indexação do preço dos combustíveis atrelado ao dólar tem tirado o sono do brasileiro. A nossa equipe foi às ruas para ver como o goianiense tem se virado para abastecer o carro ou a moto. Com esse valor da gasolina, eu acho que está ficando complicado para todo mundo se locomover. E a gente não pode depender do transporte público, então está complicado. É difícil para a gente, né? Ainda mais que a gente trabalha com motorista de aplicativo e tinha que baratear, né? Principalmente o ICMS, né? Para ajudar a gente, que está muito alto. Se não me engano, de Goiás, eu acho que é um dos mais caros, né, do Brasil. Fica difícil, né? Felizmente, para encher o tanque não dá. A gente tem que correr com as promoções, o posto faz promoção. A gente tem que andar bastante, pesquisar, porque senão a gente não consegue trabalhar. R$100 não enche meu tanque, eu enchi com R$50. Hoje R$100 não enche mais. Papo reto! Pois é, e aí uma das saídas que o governo propõe para frear o preço dos combustíveis é limitar a arrecadação de ICMS, o imposto que incide sobre os combustíveis. Segundo o governo, isso vai resolver a situação. Será? O problema é que essa limitação do ICMS pode causar na receita dos estados, o que pode refletir em questões como educação, saúde, segurança pública. Para conversar sobre esse assunto, eu recebo aqui o mestre em economia, Luiz Carlos Ongarato. Mais uma vez, muito obrigado, Luiz. Explica para a gente, para o nosso telespectador que está em casa, qual é essa relação em que o ICMS reflete no preço dos combustíveis e por que essa limitação pode trazer outros problemas para outras áreas do país. Bom, boa noite novamente a todos, né? É um prazer estar aqui. Primeiramente, por que se reclama do preço dos combustíveis? Porque ele faz parte da composição dos custos como qualquer outro produto, né? E essa arrecadação ela tem a ver com a própria sustentabilidade dos estados e municípios para poder pagar suas contas. Então, conforme é o interesse ou a política, né, de cada município, de cada estado, né, do nosso país, tem-se uma alíquota diferente, né? E a proposta vem o quê? Para tentar uniformizar essa alíquota. Só que ela pode gerar prejuízos, né, para toda a população. Porque não é porque um estado determinado deseja cobrar mais imposto. Tem muito a ver com o tipo de produto, a finalidade, as suas contas, né? Porque a maioria dos nossos estados hoje vive um problema de recuperação fiscal, déficit fiscal muito grande, né? Ou seja, a máquina pública não arrecada o suficiente para poder também sustentar ali os serviços básicos para a população. Então hoje, esclarecendo para você que nos acompanha, por que a gente observa essa disparada no preço dos combustíveis? Ele está atrelado ao dólar. Com movimentos internacionais, como por exemplo a guerra na Ucrânia, que acabou trazendo reflexos para todo mundo em vários setores, o petróleo teve uma disparada. Como o preço aqui no Brasil é coordenado pela Petrobras e a Petrobras indexa ao dólar, consequentemente aumentou por aqui também. Como há um repasse, né, há uma alíquota, um percentual que os estados cobram em relação ao valor da venda desse combustível, como é um percentual, esse percentual também aumentou, né, Luiz? Agora, onde que o ICMS contribui para os estados e, consequentemente, para os municípios? Por que essa limitação pode trazer prejuízos para outras áreas? Primeiramente, tem a ver com as áreas de serviço para a população, principalmente saúde, educação, né? A questão de segurança, a questão da própria sustentabilidade ali do Estado. Imagina se hoje a gente falar assim, olha, vamos abrir mão hoje de bilhões de reais, né? A gente está falando de, dependendo da proposta que a gente tem, a proposta de subsídio do governo ou a proposta de igualar o ICMS no Brasil todo para combustível, a gente está falando de prejuízo de 40, 50, 70 bilhões, dependendo das projeções. E isso, Matheus, para a gente ter uma noção, tá? Isso seria mais ou menos 30% do que a gente investe em infraestrutura no Brasil. Então a gente está querendo atacar um problema sem interferir na real causa. A real causa é o que é justamente o que você pontuou, é a questão do preço do combustível. Eu posso muito bem hoje abrir mão de arrecadação, gerar um rombo fiscal dentro do Estado, estou armando uma bomba relógio lá para frente, que isso é um outro problema, mas eu não estou atacando a causa principal, que somente na oscilação cambial, né, dessa notícia, a gente já perdeu tudo. A gente pode considerar que isso é uma medida populista, que vem no momento ali para botar um pano quente, mas que a longo prazo traz mais prejuízo do que benefício? Com certeza, Matheus. Por quê? Né? O momento não é propício.
quando a gente olha um ano eleitoral como esse, uma eleição importante, né, como essa, já tiveram 3 anos passados, 3 anos e meio passados que a gente não discutiu nenhuma reforma. Uma reforma tributária, uma reforma para trazer mais competitividade ao Brasil, trazer uma proposta de emprego, de renda de alta qualidade, inovação, investimento, educação, infraestrutura. Aí nas vésperas da eleição é muito suspeito isso, né? A gente simplesmente querer, olha, vamos colocar a culpa no ICMS e aí a gente tira, né, a nossa responsabilidade. E na economia, Luiz, eu que sou um leigo no assunto e admito isso, inclusive, enquanto jornalista, eu faço cobertura sobre economia, mas não sou um especialista no assunto, as coisas sempre estão muito relacionadas, né? Quando a gente vai olhar, por exemplo, a questão da inflação no Brasil, o aumento dos combustíveis tem um impacto direto nisso e sempre tem um efeito em cadeia na economia. Diante do que outros países já têm adotado como solução para conter um pouco o preço do petróleo, para tentar frear um pouco essas consequências, o Brasil poderia ter outras referências, poderia se inspirar em outros lugares? Existem outros caminhos? Bom, Matheus, o que a gente tem que pensar? Qual que é o problema, por exemplo, dos combustíveis no Brasil? O problema não é o preço, o problema é o custo logístico. Então, aí existem outros casos que a gente pode colocar, principalmente países que possuem malha ferroviária, né, que seria uma das soluções. Outra questão que afeta o dia a dia aqui de qualquer pessoa que mora em grandes cidades no Brasil é a mobilidade urbana. A gente não discute, né? A gente estava falando aqui sobre o atraso na obra do BRT, que já estava atrasado, eu mostro, né? Essa história desde 2014. Estou cansado de falar de BRT e sempre é uma notícia ruim, é sempre postergando. A gente não tem, por exemplo, em Goiânia, uma cidade que tem muitas pessoas que andam de bike, a gente não tem ciclovia. A gente quase não tem ciclofaixas. Então a gente tem que atacar o quê? O problema na sua origem. Né? Não pensar assim, olha, o preço do combustível, o petróleo vai aumentar sempre. Mas se a gente não discutir, né, os problemas reais que são relacionados a isso, a gente vai ter sempre problemas. Por exemplo, qual que é o grande problema econômico hoje do Brasil? É o empobrecimento da população. Então, qualquer aumento que seja, a gente sente muito no nosso bolso, porque a gente já está em crise há muito tempo, a gente está sem perspectivas de plano de crescimento econômico. E o salário mínimo, ele é atrelado ao crescimento do PIB. Então, a gente tem uma soma de fatores, a inflação aumentando e a nossa renda diminuindo. Inclusive, notícia que o Se Liga trouxe há alguns dias aqui para você, o reajuste do salário mínimo, feito no início do ano, já foi corroído, e nós estamos no mês de junho, hein, minha gente? Pela alta no preço dos alimentos, ou seja, a cesta básica ficou muito mais cara do que o reajuste colocado no salário mínimo. E isso significa de forma evidente, né, Luiz? Menos comida na mesa das pessoas. Numa medida em que o debate político afeta tanto o cenário econômico e até a construção dessas políticas econômicas, qual pode ser a nossa esperança, Luiz? Bom, a nossa esperança é, de fato, a gente ter uma renovação, um momento de renovação, acho que nesse momento, né? E a gente vê que quem é que a gente quer que represente aquilo que a gente precisa. A gente tem que cobrar medidas, né? Cobrar propostas. A gente espera uma política mais propositiva e menos manutenção de poder. Eu acho que a minha esperança é muito essa. Porque todas as vezes a gente fala muito, né, de renovação, de cobrar, de representatividade. Exatamente. Luiz, muito obrigado pela entrevista. Boa noite para você.